estava na seleção brasileira em 94 como reserva, né, do Jorginho, que era titular absoluto na ocasião. E a oportunidade dele veio na final entre Brasil e Itália. E ele, lembro demais. Né, e ele estava preparadíssimo. Acho que você conta melhor essa história. Exatamente. Eu costumo falar nas nossas palestras, estejam preparados para as oportunidades. Só pegando esse gancho que você falou desse rapaz que falou que queria estar no seu lugar, perfeito. Cabe naquelas duas frasezinhas que eu falei antes, sabe? A diferença de comandar e ser comandado. Uhum. Comandar é difícil. Comandar precisa se preparar, precisa estudar, precisa estar dentro do avião lendo um livro. Antes que alguém diga alguma coisa para você. Antes que alguém diga alguma coisa para você. Será que essa pessoa está preparada para isso? Essa é a grande questão. Quando você fala estar preparado para as oportunidades, 94. O titular absoluto era o Jorginho. Eu era consciente de que o titular era o Jorginho. E eu falei, eu vou trabalhar para que se houver uma oportunidade, eu agarrar. O Parreira precisou na lateral esquerda, eu entrei. Treinei arduamente durante 45 dias esperando uma oportunidade. Passou o primeiro jogo, eu não joguei. Passou o segundo, eu não joguei. O terceiro, eu entrei 15 minutos. O quarto, eu não joguei. O quinto, o Moraci falou assim, mas você vai continuar treinando nessa intensidade? Eu falei, vou, Moraci, porque eu não sei que horas e que momento a oportunidade vai aparecer para mim. Caraca! Não sei que horas que vai aparecer, então eu vou continuar. No sexto treino, o Parreira falou assim, você vai continuar treinando do jeito que você está treinando até o final da Copa? Vou, professor, porque quando o senhor precisar de mim, eu tenho que estar bem. Isso até constrange um treinador. Exatamente. Cara, deixa eu dar uma chance para esse cara aqui, esse maluco, esse chato aqui, que treina. E um treino maluco. Eles me chamaram de chato. Aí. E um treino eles falaram, vai, então vai. Que ninguém conseguiu. Eu treinava intensamente, realmente esperando a oportunidade. 15 minutos da final da Copa do Mundo de 94, o Jorginho colocou a mão na coxa. O Parreira virou para trás e falou, Cafu, o Jorginho colocou a mão na coxa. Eu falei, eu vi, estou vendo. Por quê? Estou preparado. Está pronto para jogar? Tem 45 dias que eu estou pronto, professor. Moraci, Cafu está aquecido? Moraci só falou essa frase, tem 45 dias que o Cafu está aquecido. Pode entrar? Eu falei, agora. Eu já estava com o meião levantado, a caneleira colocada, a camisa para dentro, esticando a perna para trás. Falei, professor, bora. Isso é uma lei. As pessoas querem colher sem ter plantado. Sem ter plantado. Né? Ele quer ir jogar sem ter se preparado. Exatamente. As pessoas querem... Não, depois que eu for chamado, aí eu me preparo. Mas você não depois sabe. que a oportunidade vier, eu me preparo. Campeão se prepara antes da oportunidade, ele paga o preço antes. Exato. Você falou tudo. O campeão se prepara antes. Acabou. Essa é a diferença. O campeão se prepara antes. Ele já entra preparado. Coisa que eu vejo hoje em dia, Maria e Paulo, que eu acho um absurdo, é os meninos entrando dentro de campo com a chuteira aqui no ombro, a caneleira na mão, a camisa para fora do short. Eu falei, mas e se ele precisar com 1 minuto de jogo? Nós tivemos uma... Você falou agora, eu lembrei de uma cena, acho que do primeiro jogo da seleção da Copa do Mundo. Um absurdo. O Neymar voltando do intervalo, se você pegar, você vê ele entrando em campo e aí na hora que ele está em campo, que ele vai arrumar o jogo acontecendo. Ele vai arrumar, ele vai puxar Absurdo. o meião. Ele não é nenhuma crítica, você está falando uma coisa e a gente teve um exemplo. Teve uma exemplo que passou, que todo mundo viu na dele. televisão. Ele entrou 1 minuto depois que todo mundo estava dentro de campo. O juiz apitou o início do jogo, poucas pessoas viram isso na Copa do Mundo. Vi. Poucas pessoas Você viram, buscar, poucas tem na pessoas têm internet, essa muitas imagem. pessoas falaram. Procura, muitas pessoas falaram. O Neymar estava amarrando a chuteira, colocando a camisa para O dentro do jogo short e começou. o jogo correndo. O jogo já estava. O jogo já tinha começado. Você vai falar o quê? Isso foi falado no mundo inteiro, né? Que assim, tipo, é o jeito dele, mas assim, tipo, Não tem o jeito dele. É né? falta de compromisso. E não só, e com as pessoas, com o time, com o país. Time. Ninguém vence sozinho, Paulo. Ninguém conquista sozinho. Ninguém bate meta sozinho. Ninguém ganha a Copa do Mundo sozinho. A maior mentira do mundo é o Romário ganhou a Copa sozinho, Ronaldo ganhou a Copa sozinho, Esquece. Platini ganhou a Copa sozinho, Pelé ganhou a Copa sozinho, Maradona ganhou a Copa sozinho. Não, mentira. Não existe É verdade que eles são diferenciados? Sim, são jogadores diferenciados? São. Mas para que eles pudessem ganhar a Copa do Mundo, conquistar algo, teve alguém que trabalhou em prol para que isso acontecesse. Então, todo mundo é importante dentro daquilo que faz. Eu chamo isso de humildade. Exato. E eu digo mais, você quer conhecer o problema da raça humana? É o orgulho. O orgulho que se manifesta com prepotência, com soberba, com arrogância, com autossuficiência, com ingratidão, né? Com prepotência. Prepotência é achar que está pronto quando não está. O mal da humanidade é esse. Ou achar que eu sou melhor do que todo Achar que eu mundo sou e melhor posso do que resolver todo qualquer mundo. coisa sozinho a qualquer momento.
Não existe. Não existe isso. Nós costumamos dar um exemplo muito, muito simples, que é do lobo, né? Eu comparo uma empresa, time de futebol e o lobo. O lobo é fantástico. A gente costuma falar, né? Qual que é a força da matilha? É o lobo. Uhum. E qual que é a força do lobo? A própria matilha. É isso aí. O lobo não anda sozinho. O lobo, ele coloca o objetivo dele, que é chegar lá na ponta. Tem um líder. Ele vai puxando, vai puxando, vai puxando. Quando ele cansa, o que ele faz? Ele vai lá para trás. O líder vai para o último lugar. E deixa que o outro lobo mais preparado naquele momento conduza. Conduza. Lidere. E quem que vai conduzir? O que estava por último. Que está mais descansado. Que está mais descansado. Isso é trabalho de equipe. E o lobo chega sempre com a sua matilha Junto. junta. Chega junto. Chega junto. Chegaram no objetivo final. O futebol tem que ser do mesmo jeito. A empresa tem que ser do mesmo jeito. Todo mundo tem a sua importância na empresa. Desde do porteiro, a tiazinha da xícara de café, a auxiliar de faxina, o vendedor, o motorista. Todos eles são importantes para que a empresa possa chegar na sua meta final. Não é só o CEO ou o vendedor, todo mundo. E o futebol é a mesma coisa. Para que alguém se destacasse, alguém teve que trabalhar e fazer com que isso acontecesse. Na Copa do Mundo de 2002, eu gosto de dar esse exemplo porque foi claro. Nós jogamos para o Ronaldo e para o Rivaldo. Nós jogamos para ele. Nós falamos, pega a bola, é Ronaldo e Rivaldo. Eles vão resolver o problema lá atrás, lá na frente. Agora, aqui atrás, quem vai resolver o meu problema é você, Roque Júnior, você, Juan, você, Edmilson e você, Marcão. Vocês vão resolver o nosso problema aqui. No meio de campo vai resolver o Gilberto Silva e o Kleberson. Nas laterais vai resolver o Roberto Carlos e o Cafu. E no meio quem vai resolver vai ser o Ronaldinho. Você tá falando esses nomes aí, tá Dá dando uma saudade. Né? Tipo, dá Nem uma me saudade. Você tá falando, eu tô vendo aqui, ó. Nem me Eu fala. tô vendo aqui, dá uma saudade desse futebol, viu? Dá uma saudade. Mas o que eu fiz como líder e como capitão? Eu dei responsabilidade para todos. Eu fiz com que todos se sentissem importante. Uau. Com que todo mundo se sentisse importante e que fossem os melhores naquilo que eles faziam. Porque o Gilberto Silva é meia, né? Centroavante. Eu sou lateral, não sou goleiro. Então nós temos que ser os melhores naquilo que nós fazemos. Se nós fizermos isso e colocar no foco a Copa do Mundo, nós vamos ganhar essa Copa do Mundo, gente, com o pé nas costas. Quer ver um outro dado que poucas pessoas falam? 7 jogos da Copa do Mundo. 7 jogadores diferentes escolhidos como melhor em campo. Nós não repetimos uma vez o jogador melhor em campo. Por que isso? Porque estava divididas as responsabilidades. Qualquer um poderia resolver. E era a visão de time, né? Exatamente, a visão de time. O time é isso. É quando tá todo mundo compactado, imbuído em um único pensamento, que é a conquista, que é a vitória. Se não pensar dessa maneira, esquece, não vence. Cafu, me fala assim, qual foi o momento mais difícil da sua vida como jogador? O momento mais difícil da minha vida como jogador foi exatamente as peneiras. Esse foi o momento mais difícil para mim. Eu acordava 4h30. Explica para quem não é do futebol o que são as peneiras. Peneiras são os testes. Eu ia nos clubes fazer teste. Então eu acordava 4h30, pegava o ônibus do Jardim Irene até o Vale do Angabaú, que dava 1h30 mais ou menos de ônibus. Do Vale do Angabaú eu pegava um trem e ia treinar em Itacoaxetuba. Uau. Voltava e ia para a escola. Tinha dia que eu sentava na cadeira para estudar, eu dormia na sala. Ia para a diretoria. Então, esse foi o período mais difícil. Quando eles falam o período mais difícil da minha carreira, foi esse. Porque era um período que eu não sabia se eu ia ser um jogador realmente ou não. É um período que eu queria ser jogador, mas eu tinha que passar por todos esses obstáculos. E o mundo dizendo não, e você o mundo cavando dizendo ali. não, e eu cavando. Colocar as barreiras, eu fui superando essas barreiras graças às palavras do meu pai. Então, esse foi o período... Me fala, como é que foi a relação com seu pai, a visão do seu pai, o estímulo do seu pai? A relação com meu pai foi sensacional, foi ótimo. Meu maior ídolo, minha maior referência, meu maior espelho. Quando eles falam, qual é o seu ídolo? Meu pai. Quem é sua referência? Meu pai. Quem é seu espelho? Meu pai. Eu estou aqui, tenho tudo que eu tenho graças ao meu pai. Eu nunca tive uma faculdade, nunca estudei em grandes escolas, sempre estudei em escola pública. Tudo que eu aprendi foi tudo o que ele me passou. Seja educado, seja respeitoso e respeite as pessoas. Uau, princípios, eu amo isso. Princípios Os de princípios vida. que meu pai me deu. Quais foram? E eu segui esses princípios. Seja educado, seja respeitoso e respeite as pessoas. Você vai abrir porta em tudo quanto é lugar. Educação é tudo. Mas tem uma frase que até eu começo esse primeiro capítulo com ela, que ele repetia exaustivamente, cada vez que ele chegava de uma peneira, ele não passava. E ele falava, são barreiras que colocaram na sua vida e só você pode superar.
Cada vez Quem dizia isso? Meu pai. Fala aí, qual é que você vai dizer? São barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. Uau. Porque é verdade. ele passava responsabilidade para ele. Pra mim. Então ele não colocava a culpa nos outros. Isso é muito legal. Quando ele ia para uma peneira, ele não passava, ele não falava a culpa é do. Ele colocou na cabeça a frase que o pai dele falava: são barreiras que colocaram na sua vida e só você pode superar. Então ele fala: só eu posso superar. Não é o fulano que vai me ajudar a passar. Ninguém é culpado por isso. Porque a gente tem Exatamente. essa coisa, né? De culpar os outros. Ó, Como a gente culpa esse livro os aqui, outros. a gente vai falar do livro Cafuso, que você escreveu. Esse livro é o livro mais vendido do Brasil nos últimos 2 anos. É fantástico. O poder da autorresponsabilidade. E o primeiro princípio é não culpar ninguém pelos seus resultados. Exatamente. É o que eu fiz. Ninguém. Exatamente. Era muito fácil falar o treinador, o fulano. Não vai com a minha cara. Não vai, não. Por isso que eu falei no começo. Como é que ele sabe se eu vou ser jogador de futebol? Não posso deixar que ele decida por mim o que eu vou ser. Eu vou ser jogador de futebol. Então, eu nunca fui de me lamentar e jogar a culpa nos outros. E meu pai, sabiamente, são barreiras que colocar na sua vida que só você pode superar. E ele falava, só você pode A superar. responsabilidade está com você. A responsabilidade está com você. E você vê, é uma pessoa que não cursou nenhuma universidade, mas tinha sabedoria da vida, Da que é vida. muito mais difícil você encontrar alguém sábio do que alguém inteligente. Uma coisa, conhecimento é uma coisa, Não é sabedoria é outra. sabedoria é outra. outra. E poucos têm. Eu também tive a sorte, meu pai partiu faz 1 ano e meio só, mas eu também tive a sorte de ter um pai que... Eu lembro uma vez que eu reclamei para ele, eu falei, poxa vida, né? Olha, fulano, aí na televisão a gente luta tanto, né? Essa pessoa, eu falei, nem é tão boa. Ele olhou para mim e falou, mas aonde você está tem pessoas muito melhores que você que não tiveram a chance. Aquilo arrasou comigo, tipo, eu não posso comparar, porque também tem pessoas melhores do que eu que deveriam estar onde eu estou, que poderiam estar onde eu estou. Então, meu pai também foi muito assim para mim, ele também sempre colocou muito princípio. A minha mãe é paulistana, mas meu pai é nordestino, é de Alagoas, né? E eu sei, você deve conhecer que no Nordeste a educação ela é muito ali, a pulso, né? Como eles falam. Então, meu pai é um alagoano típico, assim, muito rígido na educação e sempre deixou isso muito claro, assim, tipo, a minha vida está feita. Eu lembro muito ele falando isso pra gente. O que vocês fizerem, porque eu tenho, né, 2 irmãs, uma já partiu e a outra está aqui, e ele falava, o que vocês fizerem daqui para frente é a vida de vocês que vocês vão enxergar, porque a minha da sua mãe já está feita. E eu acho que eu dei ensinamento para vocês o suficiente. E eu passo exatamente da maneira que meu pai e minha mãe me passou. E a minha filha, que está ali sentadinha, quietinha, outro dia ela falou uma coisa que para mim foi muito emocionante até. Não foi, faz uns 4 anos. Ela chegou para mim e falou, mãe, eu quero que você viva 100 anos, mas se você partisse hoje, eu já conseguiria ser uma boa pessoa só com o que você me ensinou. Então, para uma criança falar isso daí, o dia que ela me falou isso, ela falou, eu já tinha eu falei, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Porque são esses valores. E o pai do Cafu, ele foi assim primordial assim na vida dele. E o irmão, tem um outro exemplo que está até no livro, porque eles são em 6, né? Então o Cafu tem 5 irmãos, os 4 homens, exceto o Marcelo, que é o mais velho, os 3 meninos jogavam futebol. E o Cafu não era o melhor. O melhor era o Maurício, que é o segundo, né, mais velho do que o Cafu. Canhotinho. O Maurício, ele era muito melhor do que o Cafu, isso todo mundo fala. Mas ele sentia que o Cafu tinha mais paixão pelo futebol do que ele. Ele tinha mais técnica, mas o Cafu era bom e tinha uma coisa além, que era a paixão pelo futebol. E quando os 3 tinham bolsa para fazer escolinha de futebol, mas teve uma hora que um teria que parar para ajudar o pai, a ter um outro trabalho para ajudar o pai no sustento da casa. E mesmo ele sendo o melhor, ele parou e falou para o Cafu, continua você, porque você ama mais futebol do que eu. Eu acho isso tão... É uma coração, visão, né? É uma visão de família tão de doar. Ele doou o sonho dele para o Cafu. Isso é incrível. Uau. E ele é incrível até hoje. Incrível até hoje. No final, realizamos o sonho de todos, dos pais, dos irmãos, de todo mundo. Completando o que a Maria falou, os nossos pais falavam, eles colocavam umas palavras para nós antigamente, que era uma coisa incrível, né? As palavras se encaixavam conosco, essas palavras, né? Caramba, olha o que meu pai falou. Vai um pai falar isso hoje para um filho. O filho vai se sentir ofendido, vai chamar careta, quadrado, o senhor me ofendeu, vou chamar lá o conselho tutelar, você gritou comigo. E eles falavam, eles colocavam cada coisa
algumas palavras na nossa mente que ficavam marcadas pro resto da vida, né? E é verdade. Eles não queriam dar tudo de mão beijada para nós. Eles faziam de tudo para que nós pudéssemos correr atrás daquilo que nós queríamos. Falou, ó, tá aí, a minha vida, como o pai o seu Moraes falou para Maria, tá feita. A minha da sua mãe já tá feita. Agora, eu dei ensinamento para que você possa fazer de vocês. Vai atrás. Esse negócio está falando, tem uma frase. Eu vi primeiro com um amigo meu e depois eu vi na internet. Ele diz assim, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. Exatamente. E homens fracos fazem tempos difíceis. E aí o ciclo se... Então, essa vida que a gente vê na nossa sociedade, o pai não dizendo não para os filhos, entregando tudo de mão beijada, cadê a persistência, cadê a garra, cadê a força de enfrentar os nãos, as frustrações, as rejeições? Eu lembro que quando comecei minha vida de treinador, né, palestrante, olha, o que eu fui rejeitado. Quando eu escrevi meu primeiro livro, ninguém quis publicar. Quantas editoras eu fui? Nenhuma. Uma editora disse, se você quiser esse livro, você escreve um livro sobre empregabilidade que eu penso em publicar. Disse, mas olha, eu poderia ter, mas não é a minha essência. Minha essência é performance, é isso, é inteligência emocional. Não. Então, e hoje, eu olho para todos esses editores que eu fui bater na porta, eu quero escrever um livrinho, tal... Não. E agora, hein? Como eles te olham? E aí, como é que eles me olham? Nunca perguntei, não. Mas como é que eles me olham? interessante. 10 milhões de livros, 11, já está chegando a 11, quase 11 milhões de livros vendidos. Né? Teve um que foi interessante, teve um que falou que tinha me mandado embora pro meu bem. Falei, pô, legal, você nem deixou eu treinar, me mandou embora, foi pro meu bem, não, fiz isso pro seu bem. Falei, valeu, Deus abençoe, senhor, fica com Deus. Acabou, vamos embora. Não Tá tem aí, que discutir. 11 milhões de copas vendidas. Mas se você tivesse desistido no primeiro não, a primeira editora falar, realmente eu sou um fracassado, eu não posso, meus livros não são bons. Você não estava aqui hoje falando com autoridade. Eu sou o maior treinador do Brasil presencial. Ninguém treina tantas pessoas presencial como eu. A cada 2 meses eu estou com 10, 12, 15 mil pessoas treinando nos meus eventos. E quantas vezes as pessoas dizem, não gostei da sua palestra, não gostei do seu treinamento. Mas as pessoas amaram, mas não é o que eu quero. Não. E eu fui rejeitado sequencialmente. Aí chegou uma época que você quer saber? Cara, não vou deixar ninguém dizer quem eu sou, nem o que eu vou fazer da minha vida, não. É isso. E aí eu disse, não, eu vou vender meu... Em vez de me vender para as pessoas... Para as pessoas te venderem? Eu vou vender meu treinamento e vou dar do meu jeito. Aí eu comecei a criar os meus treinamentos. Sua metodologia de a minha metodologia. E hoje nós temos 1.200 funcionários. É isso aí. Espalhados pelo mundo. Olha isso. Graças que virada, a Deus. né? Que virada. Mas eu queria ver todos esses editores aí, porque não é fácil. A gente que escreve sabe que não é fácil, né? Sabe que não é fácil. Mas é um ofício que eu acho que é muito prazeroso, né? Porque a gente sentar. Você escreve de uma outra maneira. Eu escrevo histórias, você escreve metodologias, né? Mas eu acho que é tão incrível. Eu sou tão fã de tantos autores. E eu acho tão incrível a gente sentar e criar uma coisa. É apaixonante. E saber que isso vai mudar a vida de alguém. Que muda a vida de alguém, né? Exatamente, cada vez que alguém São histórias fala. que mudam a vida de alguém. Quando eu escrevi O Menino e o Anjo, eu tive só críticas assim boas. E aí entrou na rede SESI de ensino, entrou como paradidático. Eu ficava, gente, eles estão usando o meu livro para ensinar. É incrível isso, né? Eu te desejo mais muitos milhões e milhões e milhões de livros triplique isso aí. É verdade, porque eu adoro histórias de superações. Quando eu falei para você, e o Cafone me conhece bem, eu vibro com a vitória dos outros. Nós vibramos. Eu Nós vibro comentamos muito isso com a vitória outro dia, dos né? outros, assim, porque eu sei o quanto é difícil. Mas pouquíssimas pessoas são assim. Eu me orgulho muito de ser assim. Eu não invejo ninguém e eu vibro. Caramba, hoje eu conheci pessoalmente, o maior vendedor de livros do Brasil. Eu quero me dedicar como ele para também ser uma grande... São exemplos que têm que ser seguidos. São pessoas que... Nós não precisamos puxar saco de ninguém, não puxamos saco de ninguém. Mas realmente são pessoas que fizeram história que têm que ser seguidas. São exemplos. Você é um exemplo na literatura, você é um exemplo para a escrita, você é um exemplo para as pessoas que vão ler o seu livro, para as pessoas que vão ver a sua palestra.
vocês são exemplos para milhares e milhares de pessoas. Então tem que ser valorizado mesmo, tem que ser respeitado, tem que ser seguido mesmo. Nós estamos carentes de bons exemplos. É isso. Nós estamos carentes hoje de bons exemplos. Nós estamos aqui diante de 3 exemplos que têm que ser seguidos. Não faça o método CIS se você não quiser mudar a sua vida em 360. Esse é o meu primeiro CIS, CIS 227 aqui em São Paulo. É muito maior do que eu imaginava, do que podia sonhar. E aí eu vi a mudança dos meus pais e eu falei, o que tem nesse curso? Vejo que as ferramentas que o Paulo trouxe são essenciais, porque tudo é uma construção. Então, o meu recado para você é, vem, faz, se entrega. Minha mãe, ela não era uma mãe presente, meu pai não era um pai presente, mas depois ela fez o método CIS, tudo transformou, a minha família prosperou. Eu me curei da depressão, me curei da síndrome do pânico e da ansiedade. Eu entendi bem que é só o começo. É uma pequena parcela daquilo que ainda vai acontecer. Tomar decisões melhores, saber selecionar as amizades melhores, ambientes melhores. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui e de tudo que vem pela frente. É real, é pra mim, é pra você.